Queridos, se você tivesse que tomar uma decisão hoje, e você não pode mudar essa decisão para o resto da sua vida, se eu chego para você e pergunto, cara, você tem que escolher entre comer pizza ou hambúrguer para o resto da sua vida, o que você escolheria? Galera da pizza. Tem uma galera. Hambúrguer. A tropa do hambúrguer tá firme. Cara, eu gosto muito de pizza, mas eu acho que eu ficaria no hambúrguer também. Mas agora, se eu te falasse que você tem que tomar uma decisão muito mais importante para a sua vida. Se hoje você tivesse que decidir entre seguir o mundo ou seguir a Deus e os prazeres que só Deus pode proporcionar, o que você escolheria? O que você escolheria, Mateus? Seguir a Deus. Manu, o que você escolheria? Seguir a Deus, top. Eu acho que se eu perguntar de forma individual para cada um aqui o que você escolheria, muitos, acho que todos praticamente escolheriam seguir a Deus. Até mesmo se eu perguntar para muitas pessoas que não são convertidas, estão lá fora, se eu pergunto, cara, você quer seguir o mundo ou seguir a Deus? Muitos falariam seguir a Deus. Mas por que para muitas pessoas seguir a Deus, amar a Deus, honrar a Deus é tão difícil na prática? Porque jovens e muitas pessoas têm grande dificuldade de seguir a Deus no dia a dia. Gente, teve um culto de evangelismo aqui na igreja uma vez, que eu chamei 25 pessoas para vir no culto. Que eu li uma parada no livro lá da classe de líderes que falava, se você chamar 25, a probabilidade de 5 pessoas irem é muito grande. Aí eu falei, top, vou chamar 25, 5 vão. Se uma ou duas se converterem, glória a Deus, vai ser top. Gente, sabe quantas pessoas vieram no culto de evangelismo? Se você acertar, eu te dou um brownie. Você ganhou um brownie, pô. Ninguém veio. Chamei 25, mandei mensagem bonitinha, falei que ia ter um lanche depois e tal. Ninguém veio. Mas você pode ter certeza, se você chamar 50 jovens para uma festinha, para uma resenha, pelo menos 80 jovens vão. A galera não está querendo saber de Deus. Eu chamo para a igreja, chamo para a cela, aí fala que tem que dar banho no peixe, tem que levar a avó para o jiu-jitsu, dá desculpa ali, dá desculpa aqui. Muitos que não conhecem a Jesus não querem saber de Jesus. Mas também tem muitos que se dizem cristãos convertidos que não amam a Jesus. Preferem ser amigos do mundo do que amigos de Deus. Será que você tem sido assim? Será que você ama mais o mundo do que a Deus? Diante disso, gente, eu quero ler com vocês Tiago, capítulo 4, versículo de 1 a 10. O texto diz assim: de onde procedem as guerras e brigas que há entre vocês? De onde senão dos prazeres que estão em conflito dentro de vocês? Vocês cobiçam e nada têm, matam e sentem inveja, mas nada podem obter. Vivem a lutar e a fazer guerras. Nada têm porque não pedem. Pedem e não recebem porque pedem mal, para esbanjarem em seus prazeres. Gente infiel, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Ou vocês pensam que é em vão que a Escritura diz, é com ciúme que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós? Mas Ele nos dá cada vez mais graça, por isso diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Portanto, sujeitem-se a Deus, mas resistam ao diabo, ele fugirá de vocês. Cheguem perto de Deus e ele se chegará a vocês. Limpem as mãos, pecadores. E vocês que são indecisos, purifiquem o coração. Reconheçam a sua miséria, lamentem e chorem. Que o riso de vocês se transforme em pranto e que a alegria de vocês se transforme em tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Amém. Que texto. Gente, a carta de Tiago é uma carta bem prática. Até então, não tinha nada escrito ainda no Novo Testamento. Tiago foi a primeira carta a ser escrita. Nenhum apóstolo, nenhum discípulo tinha escrito nada.
A gente leu no livro de Atos, antes do retiro, que a igreja estava crescendo, muitos estavam se convertendo, as pessoas estavam pregando o evangelho, e Tiago é o primeiro que sente essa necessidade de escrever uma carta para aquela igreja. E é uma parada bem prática, da nossa vida prática no reino de Deus. E no capítulo 4, ele trata dessa questão da amizade com o mundo e do nosso relacionamento com Deus. E a primeira lição que eu quero destacar desse texto para a nossa vida é: a origem das guerras e contendas provém do nosso próprio coração. A origem das guerras e contendas provém do nosso próprio coração. Meu irmão e minha irmã, eu e você, nós somos maus. Somos pecadores, somos egoístas e muitas vezes a gente só quer satisfazer os nossos próprios desejos. A Bíblia diz que a nossa natureza carnal é inclinada para o pecado desde quando a gente nasceu. E aí Tiago vai dizer que as guerras, contendas, discussões, problemas vêm das paixões que guerreiam dentro de nós, do nosso coração. E ele diz lá no versículo 1 e 2, de onde procedem essas guerras e brigas? De onde, senão dos prazeres que estão em conflito dentro de vocês? Vocês cobiçam e nada têm, matam e sentem inveja, mas nada podem obter, vivem a lutar e a fazer guerras, nada têm porque não pedem. Tiago aqui está querendo dizer que a gente nunca vai estar satisfeito com os prazeres desse mundo, com os prazeres do nosso próprio coração. Você pega para observar a vida de algumas pessoas, vou dar alguns exemplos. A pessoa tem uma bicicleta, aí a pessoa pensa, queria tanto uma bicicleta elétrica, aí compra uma bicicleta elétrica. Aí tem a motorizada também, né? Aí pensa, chega de bicicleta elétrica um pouco, vamos comprar uma moto? Aí o cara quer comprar uma moto, aí quer uma moto melhor. Fala, não, já deu de moto, vamos comprar um carro? Quer um carro novo? Isso acontece muito com telefone. Lançou o iPhone 16 Pro Max, a gente quer o iPhone 16 Pro Max. Vai lançar o 17, a gente quer o 17. Roupa, a gente quer uma roupa nova, a gente gosta, a gente vê e fala, não, por mais que você já esteja bem de roupa, mas a gente quer uma roupa nova. Dinheiro, pega a vida desses caras aí, Elon Musk, Bill Gates, os caras são multimilionários. Mas eles sempre estão trabalhando mais e estão ganhando mais dinheiro. E aí chega em tal ponto que Tiago vai dizer no texto que a gente inveja e até mata para conseguir aquilo que a gente deseja. Isso é sinistro. O nosso coração é tão ruim que nós vamos até as últimas consequências para conseguir aquilo que a gente quer. Por isso que muitas pessoas amam mais o mundo do que a Deus. Porque acham que no mundo terão todos os seus prazeres saciados. Às vezes você quer buscar no mundo alguma coisa para te deixar satisfeito. Mas o texto diz que a gente procura, a gente deseja, a gente cobiça, mas a gente não obtém aquilo que a gente deseja. Por quê? Porque eu procuro e não fico satisfeito. Porque eu desejo e não fico satisfeito. Porque eu cobiço e até mesmo posso matar para ter aquilo que eu quero, mas eu não fico satisfeito. Porque só Jesus é capaz de satisfazer plenamente o seu coração. Só Jesus é capaz de te dar alegria e contentamento verdadeiro. Não de forma passageira e momentânea, mas de forma eterna. E ele vai dizer no versículo 3, pedem e não recebem, porque pedem mal para esbanjarem em seus prazeres. E aí o que acontece? Diante desse caos, que é o nosso coração, e a gente está tentando se satisfazer com o mundo, a gente quer botar Deus no meio. E a gente faz o quê? Ora. E a gente quer pedir para Deus coisas para satisfazer o nosso coração, achando que o que a gente está pedindo é a melhor coisa para a nossa vida. Alguns aqui são pais. Vamos dar um exemplo. Imagina se o filho chega para o pai com uma caixinha, tendo um líquido roxo, e diz assim, papai, quero muito tomar esse suco de uva. Posso tomar esse suco de uva? Só que, na verdade, aquela caixinha com um líquido roxo é um veneno de rato. É óbvio que o pai, vendo aquilo, vai falar,
tá doido, não vai tomar isso não, isso é veneno de rato, isso não é suco de uva não. Muitas vezes a gente pede para Deus um escorpião, achando que a gente está pedindo um peixe. Muitas vezes a gente pede para Deus uma casa, achando que a gente está pedindo um carro. E aí a gente não recebe aquilo que a gente pediu e a gente fica frustrado. Quem já viu Aladdin aí, o filme? Maneiríssimo o filme. Às vezes a gente acha que Deus é o gênio da lâmpada, lá de Aladdin. Balança lá a lâmpada, sai Deus. Deus, eu quero isso. Beleza, o seu desejo vai ser satisfeito. Como se Deus tivesse que servir a gente. Será que as suas orações hoje estão em busca dos seus desejos ou de conhecer mais a Jesus? Qual tem sido o conteúdo da sua oração? Porque se eu e você estamos sendo amigos do mundo, então estamos sendo inimigos de Deus. E essa é a segunda lição. Aquele que quiser ser amigo do mundo é de fato inimigo de Deus. O texto vai dizer gente infiel, outras versões falam adúlteros. Isso é traição espiritual. O que hoje está competindo com o seu coração? Qual tem sido o seu verdadeiro amor? Do que adianta você dizer que ama a Deus, mas está com seu coração no mundo? Do que adianta você pedir para que Deus te abençoe, se você faz aquilo que Ele condena? Do que adianta você frequentar a igreja, célula, as coisas do reino, se seu coração está afundado nas coisas do mundo? Será que você levaria Jesus para ver você se embriagando? Será que você levaria Jesus para ver você de pegação com outra pessoa? Será que você levaria Jesus para ver você apertando um baseado? Será que você levaria Jesus para ver você se satisfazendo nas coisas do mundo? Ninguém pode servir a dois senhores, porque você vai amar um e o outro você vai odiar. Não tem como jorrar água doce e água amarga pela mesma fonte. Não tem como uma bananeira produzir morango. Não tem como uma figueira produzir azeitona. Da mesma forma, não tem como você amar a Deus e amar o mundo. Se você quiser ser amigo do mundo, então você é inimigo de Deus. Lembra daquela cena do Tropa de Elite, do baiano falando para um maconheiro lá? Ele falou, PM aqui do morro é inimigo. Tiago está nessa pegada aqui. Você quer ser amigo do mundo? Então você é inimigo de Deus. E eu te pergunto, qual Senhor você tem servido? Qual Senhor você tem amado? Será o mundo ou será a Deus? Queridos, não há nada melhor do que Jesus. Nada é melhor que Jesus. Não há nenhum sentimento melhor do que você ter a convicção da sua salvação. Muito mais, não há vida melhor do que uma vida aos pés da cruz de Cristo. Em Jesus, eu e você temos alegria. Em Jesus nós temos a vida eterna. Tiago vai dizer que Deus resiste aos soberbos, mas concede graça aos humildes. Pode ser que você tenha vindo aqui nessa noite amando muito mais o mundo do que a Deus. Pode ser que você tenha vindo aqui nessa noite com o coração afundado nos prazeres carnais desse mundo. Pode ser que você tenha vindo aqui nessa noite preso no pecado e não vê mais saída. Mas eu tenho a boa notícia do Evangelho para você, meu irmão e minha irmã. Em Jesus você é amado. Em Jesus você é perdoado, reconciliado. Em Jesus você é completamente transformado. Em Jesus os prazeres do mundo não são nada. Tanto que Paulo vai dizer, tudo é perda comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus. Em Jesus nós encontramos o verdadeiro sentido e a razão da nossa vida. Em Jesus nós temos paz com Deus. Mas para isso,
eu e você precisamos reconhecer os nossos pecados e nos arrependermos diante desse Deus. E essa terceira lição, diante de um Deus santo e poderoso, o que nos resta é nos humilharmos em profunda convicção de pecado e arrependimento. E ele vai dizer no versículo de 7 a 10, portanto, sujeitem-se a Deus, resistam ao diabo, ele fugirá de vocês. Cheguem perto de Deus e ele se chegará a vocês. Limpem as suas mãos, pecadores. Vocês que são indecisos, purifiquem o coração. Reconheçam a sua miséria, lamentem e chorem. O riso de vocês se transforme em pranto e a alegria de vocês se transforme em tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e ele os exaltará. Será que você tem tratado o arrependimento com seriedade ou como algo superficial na sua vida? Percebe aqui que Tiago fala para a gente resistir ao diabo e ele fugirá de nós, versículo número 7. Antes ele estava falando só do nosso próprio coração, das paixões que guerreiam, dos desejos que guerreiam no nosso próprio coração. E agora ele fala de Satanás. Resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Antes ele só estava falando do nosso coração, mas isso não quer dizer que Satanás não tenha influência para tentar contra a nossa vida. Vê a vida de Jesus no deserto, que ele foi tentado por Satanás. E a gente está no mundo hoje imerso da inteligência artificial. E eu falei, vamos ver o que o chat vai me responder. Perguntei para o chat GPT. Chat, se você fosse Satanás, o que você faria com os jovens de uma igreja para que eles amassem mais o mundo do que a Deus? E aí o chat me respondeu. Essa é uma pergunta interessante, provocativa. Se eu estivesse pensando na perspectiva de uma entidade que quer afastar os jovens de Deus e voltá-los ao mundo, algumas estratégias poderiam incluir. Ele listou 7 coisas que eu gostaria de compartilhar com vocês. Distração constante. Cria um mundo cheio de entretenimento superficial, redes sociais viciantes, prazeres momentâneos e uma busca incessante por aprovação externa. Dessa forma, eles não teriam tempo ou interesse para refletir sobre questões espirituais. Segunda coisa, relativismo moral. Incentivar a ideia de que não existe verdade absoluta. Cada um define a sua própria moralidade, todas as escolhas são válidas, desde que tragam felicidade imediata. E isso pode afastá-lo dos princípios espirituais sólidos. Terceira coisa que ele falou, egocentrismo e vaidade. Estimular o culto ao eu, ao corpo, à fama, ao sucesso material, tornando a busca por realização espiritual algo sem importância. Quarta coisa, falsa sensação de liberdade. Fazer com que a obediência a Deus pareça opressiva e antiquada, enquanto seguir os próprios desejos, isso que Tiago está falando, pareça a verdadeira liberdade. No entanto, essa liberdade muitas vezes leva ao vazio e à escravidão emocional. Quinta coisa, ceticismo e racionalismo extremo. Incentivar a ideia de que tudo deve ser provado cientificamente e que a fé é coisa de gente ignorante ou ultrapassada. Sexta coisa, desvalorização da família e dos relacionamentos reais. Cria uma cultura onde os relacionamentos são descartáveis, o casamento é uma prisão e a promiscuidade é liberada, é liberdade, enfraquecendo os laços que poderiam fortalecê-los espiritualmente. E por último, ansiedade e medo do futuro. Manter os jovens tão preocupados com dinheiro, carreira, aparência, status, que eles não tenham tempo para pensar em sua alma. A Bíblia diz todas essas coisas para a gente. De forma resumida, ele quis dizer que se Satanás quer que a gente ame mais o mundo do que a Deus, ele vai deixar o mundo tão atraente ao ponto de Deus se tornar desinteressante. Ao ponto da gente viver como se Deus não existisse. Isso é bizarro, cara. Queridos, o inferno é real. Só Cristo Jesus, por sua graça e misericórdia, pode te livrar dele.
Só Cristo pode te livrar desse abismo profundo. Só Cristo pode te livrar da ira santa e justa de Deus eternamente. Mas a gente não deve viver em Cristo por meio do medo da condenação eterna. É claro que isso vai gerar temor no nosso coração, vai gerar medo. Mas a gente não deve viver uma vida em Jesus com medo de ir para o inferno. Sabe por quê? Porque Cristo é tudo que nós temos. Cristo é o nosso bem mais precioso. Nada é melhor do que viver uma vida pelo Cristo, crucificado e ressurreto no terceiro dia. Nada é mais interessante e maravilhoso do que viver uma vida aos pés da cruz. Por isso que essa deve ser a nossa oração. Espírito Santo, coloque essa verdade em nós. Espírito Santo, coloque essa urgência no nosso coração, no coração dos meus irmãos. Por favor, Senhor. E é por isso, galera querida, que eu e você devemos chegar a Jesus confessando os nossos pecados e profundamente arrependido de tê-los cometido. Porque só Jesus é fiel e justo para perdoar o seu pecado e te purificar de toda a injustiça. De que forma a gente aplica então esse texto na nossa vida? Primeira aplicação: esteja em guerra contra o seu próprio coração. Esteja em guerra contra o seu próprio coração. Jesus vai dizer lá em Mateus 15, 19, porque do coração procedem maus pensamentos, homicídios, adultérios, imoralidade sexual, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. Gente, ninguém comete homicídio do nada. Ninguém comete adultério do nada. Vou acordar, vou matar um. Vou acordar, vou adulterar. Ninguém comete imoralidade sexual do nada. Ninguém furta, blasfema e dá falso testemunho do nada. Esses desejos e sentimentos são gerados do nosso próprio coração. E às vezes você dá lugar a esses sentimentos. Por isso, faça guerra contra o seu coração. A gente viu que o nosso coração é perverso, é corrupto, é pecador. E essa guerra só é vencida por meio da oração. Essa guerra só é vencida por meio do jejum. Essa guerra só é vencida por meio da leitura diária da palavra de Deus. Eu já dei esse exemplo algumas vezes, na célula e no UP. Eu acho que eu nunca dei no Gol, mas se alguém ouviu aí, reafirma, né, o exemplo. Imagina que você tenha 2 galos de briga. A galera da célula já até ri, né, que o pessoal ouviu. Você tem 2 galos de briga. Galo número 1, galo número 2. E aí, sábado que vem, esses galos vão brigar. Se eu quiser que o galo número 1 ganhe sábado que vem, o que eu vou fazer? Durante a semana, eu vou dar muita comida para esse galo de número 1 aqui e vou dar pouca comida para o galo de número 2. Vai chegar sábado que vem, vou botar os 2 para brigar, o que vai acontecer? A probabilidade do galo número 1 ganhar é muito grande. Por quê? Ele vai estar mais bem alimentado, mais bem preparado, mais forte para vencer aquela luta. Quanto mais eu e você alimentarmos o nosso espírito com as disciplinas espirituais, mais preparados estaremos para vencer as tentações e lutas que surgem. De nada adianta você alimentar sua carne a semana inteira e querer vencer o pecado. A gente deve alimentar o nosso espírito. Orar, buscar o Senhor, se humilhar na presença de Deus e se esvaziar das coisas da carne. Assim a gente vai ter vitória sobre as nossas tentações, sobre o pecado que a gente tem cometido. Não estou dizendo aqui que é só pela força do nosso próprio braço. Jesus te capacita, o Espírito te capacita para que você vença as tentações. Mas não adianta a gente ficar com perninha para o alto achando que é isso aí. A gente tem que fazer a nossa parte. A gente deve buscar a Deus. Ele fala aqui, humilhem-se diante do Senhor, sujeitem-se a Deus. Gente, o seu maior inimigo não é, não é Satanás. O seu maior inimigo não são os amigos que te afastam de Jesus. O seu maior inimigo não são as distrações que surgem para te provar ou as tentações. Sabe qual é o seu maior inimigo?
O seu maior inimigo é o seu próprio coração pecador. É claro que Satanás vai utilizar de todos os meios possíveis para tentar contra a sua vida, sim. Mas a maior luta que eu e você temos é a luta interna contra nós mesmos. Lutero tem uma frase maneira que ele fala assim: pensei que o velho homem tinha morrido nas águas do batismo, mas descobri que o infeliz sabia nadar. Gente, isso é verdade. A gente deve lutar contra a nossa velha natureza todo santo dia. Ainda somos pecadores. E aí tem uma outra frase também que a galera fala que eu acho maneiro. Eu acho que é do Spurgeon, não lembro. Não fique triste quando alguém fala mal de você. Você é muito pior do que eles falam. Então, se alguém falou mal de você, tenha a certeza que você é muito pior do que eles falam. Faça guerra contra o seu próprio coração todos os dias. Não dê descanso à sua alma até você estar em paz com Deus, até você estar cheio do Espírito, ao ponto dos maiores desejos dessa vida não satisfazerem o seu coração. Segunda aplicação: faça da sua vida uma profunda amizade com Jesus e não com o mundo. Faça da sua vida uma profunda amizade com Jesus e não com o mundo. Tem umas 2 semanas que eu estava na faculdade, estava indo embora, aí fui no banheiro, depois fui encher a garrafa de água do bebedouro. Aí a escada é aqui, estava enchendo minha garrafa, aí chegou um amigo meu que é de um período acima, ele: qual é, Najib? Tranquilo? Eu falo: irmão, beleza, não sei o quê. A gente começou a conversar do tiroteio que estava tendo, do lado ali da faculdade, mais para a Baixada. Misericórdia, é luta que a gente enfrenta, gente. Um mistério. E aí, gente, eu comecei a conversar com aquele meu amigo. E aí, ele chegou um momento que ele falou: e aí, cara, você é de qual igreja? Eu: Oceânica e tal. Vai lá sábado, pô, lá na região oceânica, 7 horas é a reunião de oração, 8 horas é o culto. Ele: irmão, eu sou de Bangu. Eu falei: meu amigo, vamos ter que abrir uma oceânica em Bangu. Aí, enfim, até fiquei meio triste, né? Porque, pô, chamar o cara lá de Bangu para vir para cá, meu amigo. Enfim. E aí ele entrou num assunto, falou: pô, cara, tô muito distante de Jesus e tal, não tenho conseguido orar. E aí começou a conversar, a gente começou a trocar ideia, a gente ficou um tempo lá conversando. E pela forma que ele falou comigo, deu para perceber que ele tem amado muito mais o mundo do que a Deus. E isso reflete diretamente no nosso relacionamento com Deus. Eu e você precisamos ter uma profunda amizade com Cristo e não com o mundo. Quem tem moldado a sua mente? Será os valores do mundo ou a palavra de Deus? O que você tem priorizado na sua vida? O mundo ou o reino de Deus? Tiago diz: aquele que quiser ser amigo do mundo é inimigo de Deus. Como está a sua vida de oração? Uma das principais evidências de que uma pessoa está amando muito mais o mundo do que a Deus é que essa pessoa não ora mais. Como está a sua vida de oração hoje? Não oração para satisfazer os seus desejos, mas como a oração de Jesus: Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a sua vontade, não a minha. E de verdade, galera, de verdade mesmo. Porque tem vezes, eu já fiz isso, no fundo do meu coração, já pedi perdão a Deus. Porque tem vezes que a gente ora, lá no fundo do nosso coração, e a gente fala: Senhor, que seja feita a sua vontade. E aí lá no fundo do nosso coração: ah, Senhor, mas que a sua vontade seja igual à minha, Senhor, por favor. Quantas vezes a gente já não fez isso? Analise hoje a sua vida diante de Cristo. Talvez você esteja valorizando muito mais os prazeres desse mundo pecaminoso do que a bendita vida que nós temos em Cristo. Pode ser que você confesse com a sua boca que Jesus é o Cristo, mas no seu coração o mundo é o seu verdadeiro Senhor. Terceira aplicação:
Reconheça a sua miséria, lamente e chore pelo seu pecado. Tiago vai falar isso. Reconheça a sua miséria, lamente e chore pelo seu pecado. O que tem te afastado de Jesus hoje? Quais os pecados que atormentam a sua vida? Quais são os amigos que te influenciam a fazer besteira? Quais são os locais e situações que te fazem pecar? Reconheça essas pessoas, esses lugares, o que te faz pecar e confesse ao Senhor. Lamente e chore pelo seu pecado. Tiago vai dizer para a gente se sujeitar a Deus. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu e você devemos nos submeter à autoridade de Deus. Devemos nos submeter em obediência à sua palavra. Se a palavra de Deus diz o que é pecado, é porque é pecado. Não brinque com o pecado, não flerte com o pecado. A Bíblia diz que o pecado é fatal, o salário do pecado é a morte. Pode ser que você esteja brincando com a morte. Pode ser que você esteja brincando com o pecado, achando que está tudo bem. Deus vai me perdoar a hora que Ele quiser. Deus não é bobalhão, gente. A gente ouviu isso semana passada. Às vezes você acha que está tudo bem. Que você pode sair a hora que você quiser. Mas vai chegar uma hora que Deus vai falar: chega! Chega de tanto pecado! Chega de pornografia! Chega de masturbação! Chega de embriaguez, chega de maledicência, chega de fofoca, chega de inveja, chega de cobiça, chega de avareza, chega de mentira, chega de idolatria. Ei, chega! Cheguem perto de Deus e Ele se chegará a vocês. Limpem as suas mãos, pecadores, e vocês que são indecisos, purifiquem o coração. A Bíblia diz o que é pecado. Para de brincar com o pecado. Pode ser que você se divirta, tenha prazeres momentâneos, mas isso vai te levar à condenação eterna. Sem arrependimento, ninguém verá o Senhor. John Piper vai dizer que pecado é o que você faz quando o seu coração não está satisfeito com Deus. Isso é profundo, cara. Quando você não está satisfeito com Deus, qualquer coisa que você fizer vai estar sendo pecado. Você está satisfeito em Deus? E ele vai dizer, a verdadeira satisfação é encontrada somente em Deus. Quando os nossos corações se afastam dele, Jesus, buscamos a realização em coisas que nunca podem realmente nos satisfazer. Às vezes você quer encontrar satisfação para a sua vida na bebida. Às vezes você quer encontrar satisfação para a sua vida na pornografia, na masturbação, na mentira, na idolatria. Às vezes você quer encontrar satisfação na sua vida jogando no tigrinho. Quantas pessoas que eu conheço, meu irmão? Tigrinho. E fica. Gente. Às vezes você quer encontrar satisfação para a sua vida nesse mundo caído. Isso nunca vai acontecer, galera. A verdadeira satisfação é encontrada somente em Deus. A partir do momento que a gente entende isso, tudo perde o seu valor se comparado ao seu amor. Cara, é verdade. Tudo perde o seu valor se comparado ao amor de Cristo. Quarta e última aplicação, galera. Volte-se hoje para o Senhor em profundo arrependimento. Volte-se hoje para o Senhor em profundo arrependimento. Gente, o verdadeiro arrependimento não é um mal-estar que você sente. O verdadeiro arrependimento não é uma tristeza que logo passa. O verdadeiro arrependimento é um coração completamente quebrantado e contrito
diante do soberano e justo juiz. Não basta sentir algo, ai, fiquei triste, poxa vida. É preciso agir. Busque hoje mesmo o Senhor em confissão, em oração, em mudança de vida. Arrependimento diz respeito à mudança de vida. Para quem não sabe, eu dou aula de futebol. Tem um meu amigo aqui que dá aula de futebol, ele vai saber também. E aí, o que acontece quando a gente está dando aula de futebol? O varão vai fazer a chapa. Ele erra a chapa. Aí, o que eu tenho que fazer como professor? Ô, varão, faz isso não. Pô, estabiliza aqui, olha para a bola. Ombrinho, faz ombrinho. Peitada, tranquilo. Cabeçada. A gente orienta, né? Mas tem o varão atribulado que não escuta o professor. Aí vem a bola de novo. Acabei de falar pro cara. Aí vem a bola e ele faz exatamente a mesma coisa. Eu falo, gente, Senhor, está testando a minha paciência, Senhor. Gente, se o cara fez o movimento errado, o professor corrigiu, falando, pô, cara, esse é o certo, faz esse. E o cara volta a fazer a mesma coisa, do que adianta? Uma evidência clara de que a pessoa entendeu, corrigiu o erro dela, aí vai vir o mesmo lance de novo, o que ela vai fazer? Ela viu que ela errou, o professor corrigiu, ela vai fazer o movimento certo agora. Assim é com a nossa vida espiritual. Uma vez que a gente errou, a Bíblia diz o que é errado, o que é pecado. A gente confessa, a gente é perdoado e a gente se arrepende. O que é esperado então? De novo arrependimento? Não. Frutos dignos de arrependimento. É não voltar a fazer as mesmas coisas que antes a gente fazia. As coisas velhas já se passaram, tudo se fez novo. Você está arrependido dos seus pecados? Você está arrependido dos seus pecados? Será que hoje a sua vida é um sinal claro de que você se arrependeu verdadeiramente? Não volte mais a fazer o que antes desagradava e entristecia o Senhor. Uma vez que o seu pecado foi perdoado, foi confessado, não volte mais para ele. Pode ser que você esteja brincando com o pecado que levou o seu Salvador para morrer em uma cruz. A Bíblia diz que há mais alegria nos céus quando um pecador se arrepende do que 99 justos que não precisam de arrependimento. Assim como em Lucas 15, na parábola do filho perdido, o pai recebe seu filho de braços abertos. O pai não questiona, o pai não dá bronca, o pai não pergunta o que foi que ele fez lá na terra distante cuidando de porcos. O pai recebe o seu filho de braços abertos e manda fazer uma festa. Assim também é o nosso Senhor e o nosso Salvador, que morreu em uma cruz para salvar a sua vida. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Irmão e irmã, não importa o vale que você esteja vivendo agora, não importa o quão distante você esteja do Senhor, não importa o quão difícil esteja você vir à igreja. Não importa o quantos pecados você tenha cometido desde o mais maligno possível. Cristo é poderoso para perdoar o seu pecado e te purificar de toda a injustiça. Apegue-se a essa verdade. Por isso, o desejo do meu coração nessa noite, meu irmão e minha irmã, é que você volte para o Senhor. Volte para o Senhor, o seu Deus, em profundo arrependimento. Cristo Jesus te espera de braços abertos, enquanto há tempo. Amanhã pode ser tarde demais. Vamos orar? Queria pedir para você ficar de pé para fazer essa oração comigo. Senhor, muito obrigado pela sua palavra pregada aqui, Jesus. Por favor, Senhor, que o nosso coração seja um terreno fértil, Jesus, para que essa palavra entre, gere vida, gere transformação. Espírito Santo, fala com cada um aqui de forma especial, que pecados sejam confessados,
que pecados sejam deixados para trás, que haja arrependimento sincero do seu povo nessa noite, Jesus. Que a gente incline o nosso coração, o nosso clamor, que a gente se humilhe diante do Senhor nessa noite, reconhecendo os nossos pecados e nos arrependendo verdadeiramente. Jesus, transforma a nossa vida, transforma o nosso coração. A gente quer ser uma igreja santa, jovens santos que amam o Senhor e que não amam o mundo. Senhor, a gente quer ser inimigo do mundo. Por favor, Jesus, aplica essa palavra em cada coração. Só o Senhor pode fazer isso, só o Senhor é capaz de transformar um coração pecaminoso e trazer para perto, Senhor. Faça a tua obra, faça a tua vontade. Receba agora o nosso louvor em nome de Jesus. Amém.